Olá a todos, meu nome é Marina Calusdian, da ADB Brasil, do Instituto do Aerodesporto Brasileiro. Hoje vamos falar, ou melhor, vamos ler juntos a ICA 100-3, que é a publicação do DCEA sobre a operação aerodesportiva das aeronaves. Aqui vocês podem ver que no site do Instituto aerodesportobrasil.com.br, na página RIBAC 103, você encontra a publicação do DCEA aqui, a ICA 100-3 que vamos falar agora. Você clicando ela, você já entra direto no site do DCEA em relação às publicações. Então, isso eu já quero também deixar registrado para vocês, que é muito importante. Sempre peguem as publicações na fonte primária, na fonte mais importante, que você sabe que sempre vai estar atualizada. No caso, todas as publicações do DCEA estarão em publicações.dcea.mil.br. Aqui nós chegamos direto na ICA 100-3. Você pode fazer aqui o download dela e você vê a entrada em vigor em 1/1/2019 e que ela está hoje vigente. Então, ela está em vigor desde 1º de janeiro de 2019. Clica aqui, faz o download e podemos aqui seguir o estudo. Esta ICA, ela tem 21 páginas de material importante para o nosso conhecimento. Deixa eu aproveitar, antes da gente começar a ler isso tudo, eu queria lhes mostrar que, como eu lhes falei aqui anteriormente, no site publicações.dcea.mil.br, você vai encontrar todas as informações, todas as publicações do DCEA, as mais recentes, as revogações, as atualizações e as que estão em análise. Por exemplo, a ICA 100-12, regras do ar, ela está em agora análise para futuras mudanças. Outro site muito interessante, muito importante, é o CRCEASE.dcea.mil.br, que é do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo da região Sudeste. O antigo nome do CRCEA-SE era o SRPV São Paulo, que mudou de nome para Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste. E ele tem muitas informações importantes. Se você descendo um pouco o site, tem aqui sobre aerodesporto. Clicando nele, tem um tutorial para pedido de espaço aéreo condicionado, perguntas e respostas, informações meteorológicas, tutorial de solicitação e divulgação de informação aeronáutica, que é o SDIA, tá? Perguntas e respostas também sobre o SDIA. Isso vamos falar um outro momento, mas para vocês já terem uma noção mais completa de que nos sites do DCEA e do SRSEA-SE, do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, você tem informações muito importantes. Vamos ler juntos agora a ICA 100-3. Aqui uma visão menor de todas as páginas e do sumário. Vamos aumentar um pouquinho aqui o sumário. Nós vamos ler sobre as disposições preliminares, uma introdução às regras gerais e as regras específicas para as modalidades e disposições finais.
Então, hoje vamos iniciar com as disposições preliminares. Bom, conhecendo sobre essa instrução do Comando da Aeronáutica 100-3, vamos explicar do que se trata. Ela trata, dentro do contexto do tráfego aéreo, ela trata da operação aerodesportiva de aeronaves. Do ano 2018, aqui ela é a explicação da portaria que aprovou essa ICA. E agora aqui vamos chegar no que falamos agora há pouco do sumário, e hoje vamos nos ater às disposições preliminares e à introdução. Disposições preliminares. Finalidade: estabelecer regras e procedimentos de tráfego aéreo para operação aerodesportiva de aeronaves em consonância com os regulamentos da ANAC. Âmbito: as regras e os procedimentos contidos nesta instrução aplicam-se aos pilotos de aeronaves em operação aerodesportiva, veículos ultraleves, aeronaves leves esportivas, balão livre tripulado, aeronave experimental desportiva, paraquedismo, acrobacia aérea e voo à vela em planadores, bem como aos órgãos dos serviços de tráfego aéreo e de informações aeronáuticas. Vamos conhecer um pouco as abreviaturas, porque isso é muito importante. AFIS. AFIS significa Serviço de Informação de Voo de Aeródromo. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. ATS, Serviço de Tráfego Aéreo. SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. EAC-P, Espaço Aéreo Condicionado Permanente. EAC-T, Espaço Aéreo Condicionado Temporário. ICA, Instrução do Comando da Aeronáutica. IS, Instrução Suplementar. IFR, Regras de Voo por Instrumentos. KT, NOS. MCA, Manual do Comando da Aeronáutica. SRPV, Serviço Regional de Proteção ao Voo. TWR, Torre de Controle de Aeródromo. VFR, Regras de Voo Visual. Definições: os termos e expressões abaixo relacionados utilizados nesta instrução têm os seguintes significados: área perigosa, espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou o mar territorial brasileiro, dentro do qual possam existir em momentos específicos atividades perigosas para o voo de aeronaves. Área proibida, espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é proibido. Área restrita, espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas. Ativação
do espaço aéreo condicionado. Expressão que significa o início da operação em determinado EAC, que é espaço aéreo condicionado. Desativação de espaço aéreo condicionado. Expressão que significa o encerramento da operação em determinado EAC. Espaço aéreo condicionado. Expressão genérica que se aplica, segundo caso, a uma área proibida, restrita ou perigosa. Espaço aéreo condicionado permanente. Parte do espaço aéreo estabelecida permanentemente e cadastrada na publicação de informações aeronáuticas. Espaço aéreo condicionado temporário. Porção do espaço aéreo estabelecida por um período de tempo determinado. Órgão regional do DCEA. Organização do Comaer subordinada ao DCEA, com jurisdição sobre uma determinada região do espaço aéreo brasileiro, cujos órgãos ATC, para efeito de controle de tráfego aéreo, estejam em linha direta de subordinação operacional. São órgãos regionais os SINDACTA e o SRPV-SP, que eu há pouco expliquei sobre o CRCA-SE, que mudou de nome para o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste. Órgão dos Serviços de Tráfego Aéreo, ATS. Expressão genérica que se aplica, segundo caso, a um órgão de controle de tráfego aéreo ou a um órgão de informação de voo. Período de ativação. Período de tempo no qual o EAC está sendo utilizado de acordo com a finalidade para o qual foi criado. Voo acrobático. Manobras realizadas intencionalmente com a aeronave que implicam mudanças bruscas de altitudes, voos em atitudes anormais ou variações anormais de velocidade. Capítulo 2. Introdução. 2.1. As provisões contidas nesta norma não possuem o objetivo de regular ou estabelecer requisitos relacionados aos processos de formação de pilotos ou de homologação ou certificação das aeronaves para a atividade aerodesportiva, tampouco regular ou estabelecer requisitos para homologação de locais destinados às operações de pousos ou decolagens de ultraleves e demais aeronaves aerodesportivas. 2.2. Nos processos de análise de propostas de criação de espaço de voo de caráter permanente ou temporário, os órgãos regionais do DCEA devem analisar somente aspectos operacionais e técnicos relacionados às disposições contidas nos regulamentos do departamento, conforme especificado na ICA 100-38. 2.3. A autorização expedida pelo SRPV ou SINDACTA para a criação de espaços de voo tem como finalidade exclusiva garantir a coordenação e o controle do tráfego aéreo, bem como a segurança de voo,
não estando implícita qualquer autorização para a realização da atividade técnica específica das operações aerodesportivas. 2.4 A reedição desta publicação foi elaborada visando tornar mais eficientes as regras e os procedimentos de tráfego aéreo para operação aerodesportiva de aeronaves, tendo em vista a. Aumento da demanda desses voos. B. Os diferentes e modernos equipamentos utilizados. C. O disposto nos novos regulamentos da ANAC sobre as operações desportivas de aeronaves. E D. As normas de tráfego aéreo pertinentes estabelecidas para a aviação geral. 2.5 Para efeito desta instrução, serão utilizadas com o mesmo significado as seguintes expressões relacionadas aos veículos ultraleves. A. Veículo ultraleve, ultraleve. B. Não propulsado, não motorizado. E C. Autopropulsado, motorizado. Capítulo 3 da ICA 100-3 Regras Gerais. As disposições descritas neste capítulo se aplicam aos demais capítulos deste regulamento, respeitadas as disposições específicas para cada modalidade de aerodesporto. Nota: os itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.6 contém disposições que são aplicáveis especificamente às modalidades a que se referem. Responsabilidade. É de responsabilidade do praticante conhecer os locais adequados para a prática e respeitar as regras de operação do aerodesporto, conhecer seus limites, vigência e condições especiais aplicáveis, como também é responsabilidade das agremiações/associações classificar corretamente os tipos de operações aerodesportivas, por ocasião da solicitação de criação de espaços de voo, tendo em vista que os processos de solicitação podem ser diferentes. 3.2 Espaços aéreos designados. 3.2.1 As operações exclusivamente aerodesportivas de aeronaves deverão ser realizadas somente dentro dos espaços aéreos especificamente designados para esse fim, entre parênteses, espaço de voo. 3.2.2 Para possibilitar a prática de atividades aerodesportivas, as agremiações/associações relacionadas a essa prática devem solicitar previamente a criação de espaços de voo, tanto para atividades de caráter permanente como temporário, aos órgãos regionais do DCEA, SPV, SRPV ou Sindacta, a fim de ser analisada a viabilidade da criação desses espaços de voo descritos em 3.24 e 3.25. Nota 1. Exceto o previsto em 4.1.2.1 e Instrução Suplementar número 91-008, revisão A da ANAC ou suas atualizações. Nota 2. Os processos para solicitação de espaços de voo
estão descritos na ICA 100-38 do DSEA e Instrução Suplementar número 91-008, revisão A, e Instrução Suplementar número 103-001 da ANAC ou suas atualizações. 3.2.3 Quando operações aerodesportivas forem previstas somente em aeródromos e em suas imediações, poderá não ser necessária a criação de espaço de voo, conforme previsto em 3.2.2. Nesses casos, deverá ocorrer a divulgação dos eventos por intermédio de NOTAM, além de coordenação entre os usuários em operação de aerodesporto, entre esses e o órgão ATS, caso exista, e a administração aeroportuária. Nota 1. Uma aeronave será considerada nas imediações de um aeródromo quando estiver no circuito de tráfego do aeródromo ou entrando ou saindo do mesmo. Nota 2. Essa exceção não se aplica no caso de acrobacia aérea. 3.2.4 Os espaços de voo designados para operações aerodesportivas de aeronaves deverão ser estabelecidos como espaços aéreos condicionados, onde for possível, sem prejuízo à segurança das demais operações aéreas. 3.2.5 Caso seja necessário para o deslocamento de aeronaves em operações aerodesportivas desde o local de sede até os locais destinados ao voo, serão definidos espaços aéreos condicionados em forma de corredores. 3.2.6 Os horários de ativação, bem como as altitudes máxima e mínima dos espaços aéreos condicionados descritos em 3.2.4 e 3.2.5, deverão ser definidos de forma que não interfiram na operação segura das demais aeronaves. 3.2.7 A divulgação aos usuários sobre os espaços aéreos condicionados descritos em 3.2.4 e 3.2.5 deverá ocorrer inicialmente através de NOTAM regional até sua inclusão definitiva quando aplicável em publicação aeronáutica pertinente. Nota: adicionalmente, poderão ser utilizados sistemas digitais com vistas a facilitar a visualização e divulgação dos espaços de voo para a prática de operações aerodesportivas. 3.3 Regras operacionais. 3.3.1 É vedado o emprego de aeronave em operação aerodesportiva de forma que ofereça risco às pessoas no solo ou ao sistema de aviação civil. 3.3.2 É vedado a uma pessoa empregando a aeronave em operação aerodesportiva permitir que se lance objetos ao solo de forma que ofereça risco a pessoas ou propriedade. 3.3.3 Somente será permitido o emprego de aeronaves em operações aerodesportivas no período compreendido entre os horários oficiais do nascer e do pôr do sol da localidade de operação. 3.3.4
Nenhuma aeronave em operação aerodesportiva voará tão próximo de outra aeronave de modo que possa ocasionar perigo de colisão com a mesma. Nota: os voos em formação devem ser realizados conforme disposições contidas em publicações específicas. 3.3.5 É vedada a operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este inoperante em aeródromos providos de TWR ou AFIS, exceto para o voo de planadores e de aeronaves sem rádio pertencentes a aeroclubes sediados nessas localidades, mediante prévia coordenação com o ATS e a administração aeroportuária em horário que não cause prejuízo ao tráfego do aeródromo. Como falamos no começo sobre as siglas que são muito importantes para nossa memorização, então o TWR é a torre de controle de aeródromo. Ou AFIS. O AFIS é o Serviço de Informação de Voo de Aeródromo também, tá? E logo aqui, que ele fala mediante prévia coordenação com o ATS é o Serviço de Tráfego Aéreo. 3.3.6 Poderá ocorrer a proibição da operação aerodesportiva de aeronaves em determinados aeródromos controlados, em caráter permanente ou em períodos específicos, visando garantir a segurança e a fluidez necessárias ao eficiente gerenciamento do tráfego aéreo. Nota: a proibição prevista em 3.3.6 quando possível, poderá constar na publicação de informações aeronáuticas. Seguindo agora para o capítulo 4 de regras específicas para as modalidades. Então, no item 4.1, vamos falar de veículos ultraleves e balão livre tripulado sem certificado de aeronavegabilidade. 4.1.1 Para os propósitos deste regulamento, a definição de veículo ultraleve se encontra no anexo A, no final. Nota: como exemplo de veículos ultraleves existem as asas voadoras não motorizadas, asas delta e parapentes, asas voadoras motorizadas como trikes e paramotores. 4.1.2 Espaços aéreos designados. Para possibilitar a prática de atividades aerodesportivas em caráter permanente para veículos ultraleves e balão livre tripulado sem certificados de aeronavegabilidade, as agremiações/associações devem solicitar previamente a criação de espaços de voo à ANAC, conforme processo estabelecido na ICA 100-38 e na Instrução Suplementar número 103-001 da ANAC. Após análise dos assuntos de competência da ANAC, em havendo parecer favorável para a criação do espaço de voo de natureza permanente, esta agência encaminhará o processo de solicitação para apreciação dos órgãos regionais do DCEA, entre parênteses, SRPV/Sindacta, a fim de ser analisada a viabilidade da criação desses espaços de voo.
conforme estabelecido no item 3.2.2 das regras gerais, a solicitação de criação de espaço de voo temporário deverá ser encaminhada diretamente ao órgão regional do DCEA. No entanto, para as atividades aerodesportivas específicas elencadas neste item, adicionalmente, as cópias das solicitações enviadas pelos usuários devem ser encaminhadas pelo órgão regional à unidade regional da ANAC, de forma a permitir o conhecimento do processo por parte daquela agência. 4.1.3 Regras operacionais para ultraleves e balão livre tripulado sem certificados de aeronavegabilidade. A operação de veículo ultraleve ou balão livre tripulado, segundo este regulamento, é limitada à condição visual, entre parênteses, VMC, em período diurno e mantendo-se referência visual com a superfície durante todo o voo. É vedado realizar operação de pouso ou decolagem com veículo ultraleve ou balão livre tripulado em localidade não autorizada pelo proprietário ou detentor dos direitos sobre a área em questão. Uma pessoa somente pode embarcar outra pessoa em veículo ultraleve ou em balão livre tripulado sob este regulamento se essa pessoa estiver ciente de que se trata de atividade que ocorre por conta e risco dos envolvidos, onde o operador e aeronaves não dispõem de qualquer qualificação técnica emitida pela ANAC, não havendo, portanto, qualquer garantia de segurança. Somente é permitida a operação de veículo ultraleve ou balão livre tripulado por pessoa maior de 18 anos. Nota: as regras operacionais gerais contidas no item 3.3 também se aplicam aos veículos ultraleves e balões livres tripulados sem certificados de aeronavegabilidade. 4.1.4 Direito de passagem para veículos ultraleves. O ultraleve que tem o direito de passagem deve manter seu rumo e velocidade. Porém, esta regra não exime o piloto em comando de proceder no sentido de evitar uma colisão. Todo ultraleve, obrigado a afastar-se de outro ultraleve ou aeronave, deverá evitar passar por cima ou por baixo ou cruzar-lhe à frente, a menos que haja distância suficiente. Os ultraleves motorizados não terão direito de passagem sobre as demais aeronaves, devendo os pilotos dos ultraleves motorizados manter vigilância constante durante o voo, de modo a observá-las e conceder-lhes passagem. Os ultraleves motorizados cederão passagem aos ultraleves não motorizados. 4.1.5 Visibilidade em voo e afastamento de nuvens. A operação de ultraleve e balão livre tripulado sem certificados de aeronavegabilidade deverá ser conduzida de forma que a aeronave voe em condições de visibilidade e distância de nuvens iguais ou superiores aos valores da tabela a seguir.
Esta tabela está dividida em 3 colunas. A primeira, altitude de voo, que é em relação ao nível médio do mar. Visibilidade mínima em voo e afastamento mínimo de nuvens. Nas linhas, está dividido em 2 partes. Abaixo do FL 100 ou no ou acima do FL 100, tá? Então, abaixo do FL 100, a visibilidade mínima em voo é de 5.000 metros e o afastamento mínimo das nuvens é de 1.000 pés na vertical e 5.000 pés na horizontal, ou 300 metros na vertical e 1.500 metros na horizontal. No FL 100 ou acima do FL 100, a visibilidade em voo é de 8.000 metros e o afastamento mínimo das nuvens é a mesma coisa, 300 metros ou 1.000 pés na vertical ou 1.500 metros ou 5.000 pés na horizontal. 4.1.6 Regras operacionais específicas para ultraleves motorizados. Os voos em ultraleves motorizados deverão cumprir a altura mínima de 90 metros, 300 pés, acima do mais alto obstáculo existente em um raio de 100 metros em torno da aeronave. Terminamos agora a leitura do item 4.1, que, conforme vimos aqui acima, são as regras específicas para a modalidade de veículos ultraleves e balão livre tripulado sem certificado de aeronavegabilidade, que é o caso que estamos abordando agora. Esta ICA também aborda regras específicas para outras modalidades, que, se vocês quiserem, podem ler aqui. O 4.2, aeronaves leves esportivas, e também vai falar sobre os espaços aéreos designados para o caso deles, as regras operacionais. Aí depois vem o 4.3, aeronave experimental desportiva. A mesma coisa, vai abordar o assunto de espaços aéreos designados para estas, vai falar sobre as regras operacionais para estas. No 4.4, acrobacia aérea, que também vai tratar dos espaços aéreos designados para acrobacia aérea e as regras operacionais. Voo em planadores no item 4.5, os seus espaços aéreos designados e suas regras operacionais. 4.6, o paraquedismo, também os seus espaços aéreos designados e suas regras operacionais. No 4.7 é o balão livre tripulado, mas aqui é o balão com certificado de aeronavegabilidade, não é o que está ligado ao RIBAC 103. Também falando dos seus espaços aéreos designados e suas regras operacionais. Bom, vamos diretamente agora às disposições finais. Quando a significativa frequência de movimentos de aeronaves em operações aerodesportivas em um aeródromo não controlado tornar evidente a necessidade de divulgação desse fluxo, o SRPV/SINDACTA expedirá os NOTAM
específicos e encaminhará ao Subdepartamento de Operações do DCEA as propostas de emendas e ou estudos realizados que, por sua natureza, devam ser inseridos nas publicações de informações aeronáuticas. A não observância das regras preconizadas na presente instrução poderá ser enquadrada como infração de tráfego aéreo e descumprimento das normas que regulam o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Adicionalmente, poderá estar sujeita às sanções e penalidades previstas nos diversos artigos que tratam da incolumidade física das pessoas, da exposição de aeronaves a perigo e da prática irregular da aviação, previstos no Código Penal, Decreto-Lei número 2.848 e na Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei número 3688. As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas por intermédio dos endereços eletrônicos http://publicações.dcea.intraer ou publicações.dcea.gov.br, acessando o link específico da publicação. Os casos não previstos nesta instrução serão submetidos ao excelentíssimo senhor diretor-geral do DCEA. Anexo A. Transcrição das definições constantes no RIBAC 103, IS 103-001 e RIBAC 01. Para os propósitos deste regulamento, é considerado veículo ultraleve aquela aeronave que tem propósito exclusivo de desporto e recreação, não seja detentora de um certificado de aeronavegabilidade emitido segundo o RIBAC número 21, possui peso vazio de no máximo 80 kg se não motorizado ou 200 kg se motorizado. Possui velocidade máxima em voo nivelado com potência máxima contínua menor ou igual a 100 nós calibrado, sob condições atmosféricas padrão ao nível do mar, ou, no caso de planador ou motoplanador, velocidade nunca exceder menor ou igual a 100 nós CAS. Aerodesportista significa designação genérica de uma pessoa que pratica as atividades regidas pelo RIBAC número 103, incluído pela Resolução número 474 de 7 de junho de 2018. Aerodesporto significa toda atividade praticada com dispositivos aéreos utilizados ou que se pretenda utilizar para voar na atmosfera com finalidade desportiva ou recreativa. Aeronave desportiva significa a designação genérica de uma aeronave portadora de certificado emitido segundo o RIBAC número 21, cujo propósito principal é o desporto e o lazer. Certificado de Piloto Aerodesportivo, CPA, significa o documento comprobatório com status inferior ao de uma licença que comprova que o titular satisfaz os requisitos para operar uma aeronave aerodesportiva, conforme definição do RIBAC número 1, com peso máximo de decolagem de até 750 kg, exceto balões e planadores, com as limitações e prerrogativas estabelecidas para o referido certificado. Espaço de voo
designação genérica de uma área tridimensional limitada horizontal e verticalmente. Piloto aerodesportivo significa a designação genérica de uma pessoa que detém qualquer habilitação emitida conforme o RIBAC número 61, necessária para a operação de aeronave aerodesportiva. Veículo ultraleve significa a designação genérica de uma aeronave cujas características físicas e operacionais são limitadas conforme o RIBAC número 103. Bom, terminamos a leitura da ICA 100-3. Esta leitura é para ajudar ou fomentar o interesse pelo conhecimento completo da ICA, e nós temos à disposição um simulado, como falamos também antes no caso do RIBAC 103, não é a prova para conhecimentos, é um simulado específico, neste caso para a ICA 100-3, que poderá ser útil para vocês avaliarem quais pontos devem ter uma maior atenção após o simulado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.